Oi, gente. Então, eu resolvi me desafiar um pouco, sair um pouco da minha zona de conforto. Então, vou fazer uma tentativa aqui de uma apresentação que não é com PowerPoint, com slides, na tentativa de fazer algo diferente do que eu já estou acostumado a fazer, né? Então, eu sou Luciano, sou tutor do PET Ambiental desde do início de 2022, então sou novato aqui no PET, e é um prazer participar aqui do TED Ambiental. E o tema que eu vou trazer para vocês hoje é algo que é bastante importante para mim, que é o tema teatro espontâneo. Por causa de uma situação profissional, né, eu trabalhava com a questão de prevenção em AIDS, logo depois que eu me formei, e eu comecei a verificar que a questão que fazia as pessoas não se prevenirem, né, em relação à AIDS, a transmissão da AIDS, não era o conhecimento, e sim outros aspectos que não estavam relacionados, né, com aspectos mais racionais do ser humano. Então, eu acabei buscando no teatro uma forma de trabalhar esses outros aspectos. Mas essa é uma história para ser contada em outra ocasião. Hoje, eu vou querer conversar com vocês um pouquinho sobre como seria, né, uma atividade de teatro espontâneo, como seria uma sessão de teatro espontâneo. O teatro espontâneo, ele é uma improvisação teatral para não atores, para pessoas que não são atores e atrizes profissionais. Ela foi inventada, né, ele foi inventado pelo Jacó Levi Moreno, um romeno de origem judia, que viveu na Romênia, Viena e nos Estados Unidos, e que ele partia do princípio de que o desenvolvimento das pessoas e da vida se dá na interação entre as pessoas. E nessa interação ele buscava uma saúde nas relações que envolvia a espontaneidade, ou seja, estar presente no momento e agir de modo verdadeiro, e também a criatividade para vislumbrar outras possibilidades de lidar com situações que aparecem na vida, uma vez que a gente tem a tendência de repetir a forma que a gente enfrenta as coisas que acontecem na vida da gente, né? Então, a improvisação teatral, ela ajudaria a desenvolver esses aspectos do nosso ser voltados para a espontaneidade e para a criatividade. E o teatro espontâneo, ele é como o teatro que a gente está acostumado a assistir, só que qualquer pessoa presente no teatro pode representar a personagem principal. Alguém que está assistindo pode pedir ou ser solicitado para entrar em cena em qualquer momento. Então, não existe uma separação rígida entre o palco e a plateia. E para que a gente possa ter uma experiência imaginária do que seria uma sessão de teatro espontâneo, eu vou pedir que vocês me acompanhem imaginando, visualizando mentalmente uma história que eu vou contar. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês licença para tocar uma música dos Secos e Molhados que se chama Prece Cósmica. Que os quatro como num teatro conservem a mão sem nenhum gesto, que o vinho quente do coração lhe suba a cabeça espessa, que do bolso de cada um dos quatro, como num teatro voem pombas, pombas brancas e amanheça.
Ato 1. Aquecimento corporal. Imaginem uma sala grande, paredes de um amarelo claro, cerca de 23 pessoas bem diferentes entre si. Nenhum ator profissional, nenhuma atriz profissional. Tem uma diretora de teatro espontâneo, o nome dela é Jéssica, e depois de explicar o que é o teatro espontâneo, assim como eu fiz para vocês, ela pede que as pessoas andem pela sala. As pessoas começam a andar em círculos, na mesma direção, sem ocupar o centro da sala, ficam andando em volta do centro da sala. E aí ela pede que eles saiam daquele padrão de movimento em círculo, que ande cada um numa direção, ocupe toda a sala, andando no ritmo, né, das batidas do bongô. Ela pede que eles andem mais rápido, mais lento, cada um em seu próprio ritmo, e explorando várias alturas, andando completamente em pé, meio abaixados, engatinhando, cada um no seu ritmo. Pare, perceba a sua respiração. E agora, mais rápido. Ato 2. O grupo. Uma segunda parte do aquecimento é promover a interação entre as pessoas. Então, as pessoas estão andando pela sala, cada um no seu próprio ritmo, e Jéssica pede que eles continuem a se movimentar, experimentando ritmos e alturas diferentes, mas agora olhando uns nos olhos dos outros. E na hora que eles se aproximam, né, eles têm que desviar o corpo e olhar antes de se esbarrar. E o grupo forma quase uma dança em que as pessoas interagem. A diretora, ela observa o grupo e vai encorajando as pessoas a se soltarem como se fosse uma brincadeira. As pessoas estão andando e se encontrando na sala. Ato 3. A personagem. A Jéssica pede, então, que as pessoas experimentem formas diferentes de andar. Cada vez que ela fala a palavra troca. E aí, imaginem algumas pessoas correndo pela sala, outras andando abaixados, troca. Outros andando de perna aberta, sem dobrar os joelhos, balançando para os lados, troca. Cada pessoa no seu ritmo. Se você estivesse nessa sala, como é que você estaria andando nesse momento? Imaginem. Jéssica pede que cada um escolha um jeito de andar. E aí começa a fazer perguntas para construir a personagem que vai viver uma história. Ela pergunta: quem é essa pessoa que anda dessa forma? Quantos anos ela tem? Ela vive só ou ela vive com alguém? Como é o nome que essa pessoa gosta de ser chamada? A vida dela tem prazeres? Tem dificuldades? Quais? Essa pessoa trabalha? Qual é o nome que ela gosta de ser chamada? E agora, essa pessoa está fazendo algo muito importante. Ela está a caminho de algo muito importante. A diretora pede, então, que que um a um, as personagens, né, se apresentem para o grupo. E agora eu vou pedir para quem estiver assistindo aqui, né, e que pensou de repente num nome de personagem, que coloque aqui no chat o nome de personagem que você pensou. Mas se você não pensou, não tem problema. E eu prometo que essa é a única coisa que eu vou pedir para vocês fazerem nessa apresentação. Eu vou continuar, então se vocês não pensaram, não tem problema. Era um experimento que eu estava fazendo. E eu vou continuar o ato 4. Ato 4, a história. Então, o grupo escolhe, né, uma das personagens, e aí o grupo escolheu a personagem representada pela Renata para começar a história.
E essa personagem, ela vai ser a protagonista. A diretora pergunta onde a personagem está indo, como é esse lugar, o que tem nesse lugar. E nesse momento a diretora então delimita com um risco de giz no chão uma região da sala que será o palco, aonde será o palco e aonde será a plateia. Então se monta um cenário imaginário no palco, indicando onde estão os móveis, ou onde estão objetos, ou onde estão os rios e as montanhas, dependendo da história que está sendo criada. A Jéssica pergunta quem mais está nesse local e pede que Renata escolha, então, as pessoas na plateia para representar essas personagens. E a cena se inicia. Todos prestam muita atenção no que está acontecendo, e qualquer pessoa da plateia pode pedir para entrar na história como uma personagem, ou então ser chamada para atuar a qualquer momento. E a história vai sendo criada na hora. Um grupo de pessoas pega instrumentos musicais, né, e improvisa uma trilha sonora para a cena e vira uma brincadeira de teatro. Nesse jogo do teatro, né, o papel da diretora é manter a cena interessante, fluindo, trazendo elementos importantes da história. E ela pode perguntar a opinião da plateia, pedir que a personagem pense em voz alta, trazendo para a cena alguma coisa que não está aparecendo. Pode pedir que outra pessoa represente a personagem principal, né, enquanto a Renata assiste de fora aquela personagem sendo representada e depois mude a sua forma de atuar a partir do que observou. Tudo isso para deixar a história interessante. E aí a cena acontece apresentando os desafios, os conflitos que a personagem principal vai tendo que enfrentar, como ela vai se modificando enquanto personagem nessa aventura, e a história tem um fim, a história acaba. Ato 5, compartilhamento. Com o fim da cena, né, a diretora ela pede que todos formem um círculo e que comentem alguma coisa sobre a cena. Então, o palco é desmontado, né? E forma-se um círculo e cada pessoa vai comentar alguma coisa sobre a cena, como quando a gente faz quando assiste um filme, por exemplo. Quais os aspectos que lhe chamaram a atenção, sensações que apareceram, o que essa história tem a ver com você, o que ela não tem a ver, ligações, afinidades, diferenças que aparecem. E aí as pessoas vão embora, né, sabendo que não estão sozinhas nas suas dúvidas, nas suas dores, nas suas dificuldades e alegrias, porque aquela história que foi contada é uma história daquele grupo, que todo o grupo contribuiu para contar, né, de uma certa forma. E nessas horas a gente percebe que todas e todos e todes somos guardiães e guardiãs e criadores, criadoras das histórias e dos mitos da nossa cultura. Saravá. Muito obrigado.